poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo de número 7. Então, abra sua Bíblia, por favor. Repetindo, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 7. Se você puder, coloque-se em pé, por favor, para a leitura da palavra. São todos muito bem-vindos, os que nos acompanham também. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste quem era impostor, ou quem eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aqui. Vamos entregar mais uma palavra de oração. Feche seus olhos se você puder. Querido Deus, nós te agradecemos por aquilo que nós vivemos até aqui, por este culto de celebração da nossa fé, celebração do teu nome. E nós consagramos ao Senhor agora este tempo de pregação da palavra. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor, Pai, nos abençoe também neste tempo, dando, Senhor, daquilo e tudo daquilo que nós precisamos e só o Senhor pode nos oferecer. Pai, faz a nossa mente, nosso coração cativo ao Senhor, traga paz sobre o nosso coração também, para que a boa semente encontre o seu devido espaço em nós, para que hoje e no tempo que está por vir, dê o seu fruto em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Se você puder, você que abriu a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Daí, no decorrer da mensagem, a gente vai revisitar algumas passagens, alguns versículos desta carta que foi enviada à igreja em Éfeso por intermédio de João, o discípulo amado. Para começar, quero trazer uma informação que vai ser importante para nós entendermos a mensagem.
Nessa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre emoção e sobre sentimento. Como você pode ver, a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje, carrega essa expressão, resgatando o amor. Uma das coisas que é importante a gente entender é que emoção e sentimento, apesar de ser muitas vezes usado como sinônimo, e apesar de muitas vezes ser usado juntos, são diferentes. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Emoção é algo que acontece de forma instantânea, imediata. É uma resposta fisiológica do nosso corpo, por exemplo, a um estímulo que a gente recebe. Vou dar um exemplo. Você está tranquilo e chega alguém e vai te dar um susto. Quem já levou um susto aqui? Levanta a mão. Pois é, um susto. O seu corpo reage imediatamente. Ou seja, alguns vão dar um grito, outros vão sentir um arrepio, outros vão pular para trás, os mais intensos vão desmaiar, mas o seu corpo vai dar uma resposta a esse estímulo. É uma resposta instantânea. Não teve aquele tempo necessário para processar o que estava acontecendo. Aconteceu, você sentiu medo, porque você levou aquele susto, e você respondeu. Ao mesmo tempo, você vai se recordar desse susto, ele com certeza não demorou muito tempo para passar, porque a emoção também tem uma duração curta. Ou seja, acontece, você responde, e ela logo passa. O nosso corpo, na sua inteligência natural, ele trabalha para isso. Acontece um pico dessa emoção e, de repente, o corpo já começa a trabalhar para diminuir essa intensidade do que você sentiu. Ou, por um acaso, da última vez que você levou um susto, você continua com as mesmas sensações que você sentiu naquele momento? Com certeza não. Passou. Me lembro uma vez, pandemia. Quem lembra da pandemia? Todo mundo, né? Tem como esquecer, né, gente? Mas pandemia, estávamos eu e minha digníssima esposa, todos conhecem, né? Está aqui na frente. Abaixou a cabeça neste momento. Pois é. Estávamos eu e minha digníssima esposa. Na casa que a gente morava, tinha uma escada que dava para o banheiro, para o nosso quarto e tal. E aí nós estávamos maratonando uma série, né, naquela época tal. E eram umas 3 horas da manhã. E aí ela foi ao banheiro, fechou a porta do banheiro tal, e estava tudo apagado. O cidadão aqui, por qualquer motivo, resolveu dar um susto nela. Ficou atrás da porta, para que a hora que ela abrisse, eu fizesse, pum! Tudo escuro. Ela abriu. No exato momento que aconteceu, os vizinhos acordaram, provavelmente, porque ela deu um grito, pulou para trás. E vou te contar, vou fazer uma confissão. Me agrediu. Não faz isso. Pois é. Passou. Porque a emoção é de curta duração. Pois é, agora vamos para o sentimento. O sentimento, ele envolve o nosso processamento mental e cognitivo. Para que haja o pensamento, o sentimento, etc., é necessário uma avaliação, uma interpretação, uma compreensão daquilo que está acontecendo, para que haja uma resposta àquela experiência. O sentimento é um significado consciente. Envolve, como eu disse, pensamento, atenção, memória, percepção. É intencional e, ao mesmo tempo, ao contrário da emoção, é uma sensação duradoura. A emoção vem e passa. O sentimento vem,
a resposta acontece e permanece. Um exemplo de emoção. Quem assistiu divertidamente aqui, levanta a mão. Divertidamente. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. São emoções. Sentimentos. Mágoa, ódio, amor. São sentimentos. É algo que envolve uma construção. Por isso, eu brinco com os meus alunos e alguns pacientes, que eu acabo frustrando-os de alguma forma, porque eu digo, olha só, amor à primeira vista não existe. Pode ser que existam nos filmes, nas séries, etc., mas aquele amor à primeira vista não existe. Pode ser que exista aquela paixão à primeira vista, que você olha para alguém, você olha para a pessoa e você fala assim, uau! Aquela paixão quando você encontrou hoje quem é a sua esposa, hoje quem é o seu marido, seu futuro, enfim. Mas, para que existisse o amor, é necessário que houvesse toda uma interpretação, todo um conhecimento, toda uma construção. Vou dar um outro exemplo para você. Vou usar novamente minha digníssima esposa. Posso? Não tenho o que fazer, né? Já estou. Pois é. Essa semana a gente completa 7 anos de casamento. Dia 28. É coisa boa agora, né? Pois é. Eu posso garantir para você que eu amo mais ela hoje do que eu amava 7 anos atrás. E assim deve ser com o seu casamento também. Se não for, meu irmão, minha irmã, senta junto com o seu e pede para Deus intervir de uma forma graciosa, porque Deus pode intervir em todas as situações também. Mas eu digo, e é verdade, que o meu sentimento, o amor, é maior do que era 7 anos atrás, há 8 anos atrás ou há 9 anos atrás. Por quê? Foi realizado em nós uma construção. Nós passamos a conviver, nós passamos a trocar-nos e nos conhecer, e a partir daí, intencionalmente, nós fomos nos apegando. E aquilo que era uma emoção se tornou um sentimento, algo duradouro e que será para sempre. Amém? A gente até brinca que ela vai ser minha anjinha no céu. E eu vou ser o anjinho dela também. Então tá tudo certo. Pois é. Sentimento. Hoje, quando a gente fala sobre resgatar o amor, ou nesse processo, já neste movimento, resgatando o amor, nós estamos, portanto, falando sobre um sentimento. Nós estamos aqui diante de uma igreja, a igreja em Éfeso, uma igreja que é considerada, ou poderia ser considerada, perfeita. Uma igreja que era dedicada, uma igreja que era resistente diante, por exemplo, de qualquer tipo de perseguição, uma igreja que era trabalhadora, uma igreja que não tolerava as heresias, portanto, carregava consigo muito conhecimento. Poderia ser considerada a igreja dos sonhos. Só que Deus, aquele que não muda, continua vendo todas as coisas. Quando a gente olha um pouquinho para trás, nós podemos nos lembrar da palavra de Deus para Samuel, quando ele disse, você ou vocês olham o exterior. Vocês olham a aparência e se vislumbram por ela. Mas eu, o Senhor, vejo o coração. E assim aconteceu novamente, em outro contexto, em outras palavras, por intermédio de Jesus, que usou João para escrever à igreja.
Está tudo aparentemente perfeito. Mas Jesus conhece o que o homem não pode ver e sabe que existe algo a ser advertido. Quando João escreve no capítulo 1 de Apocalipse, que ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus, andando entre os 7 candelabros, quando se fala sobre candelabro, está falando sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas que iriam receber a carta. Então Jesus está na igreja, está andando por meio da igreja. Jesus faz parte do corpo. Jesus está com a igreja. E ele vê além. E aí começa uma advertência. A advertência vem depois de um reconhecimento. Jesus disse, olha, vocês de fato têm feito tudo aparentemente perfeito. Mas eu tenho algo para dizer a vocês. Eu tenho algo para adverti-los. Eu tenho algo para alertá-los. Eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E aí, a palavrinha, quando você vai para o original, que eu não vou saber aqui pronunciar, mas vai para a palavrinha que no português está interpretado, está traduzido como deixastes, significa, tem um contexto um pouquinho mais amplo, que significa abandonar, largar e soltar. Então, nós podemos usar essas 3 palavras. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Ou, eu tenho contra vocês que vocês largaram o primeiro amor. Ou, eu tenho contra vocês que vocês soltaram o primeiro amor. Até aí, nós podemos dizer também que essas palavras são sinônimos. Ou seja, basicamente, todas as palavras usadas estão querendo dizer a mesma coisa. Porém, o que mais chama a atenção neste termo é que a palavra usada no original denuncia que este abandonar, esse deixar, não foi algo ocasional, mas foi algo intencional e gradual. Ou seja, deixastes o primeiro amor. Não aconteceu do dia para a noite, não aconteceu de forma acidental que alguém arrancou. Aconteceu de forma intencional e gradual. As coisas que estavam aqui, como se fosse uma escada, começaram a descer. E vocês não se atentaram a isto. Movidos pela intensidade do seu trabalho, vocês foram deixando a motivação. A motivação ficou e vocês continuaram. O que vocês deixaram para trás? O amor. O amor fervoroso, puro, sacrificial, que eles tinham logo no começo. Um amor que não se restringe apenas, ou só, ou o que já se bastava também, não se restringe ao amor a Deus, mas um amor uns pelos outros. O que era para ser intenso, bem motivado e etc., se tornou rotina. Eu usei um exemplo do meu casamento, mas ofereço para você esse exemplo para você pensar neste contexto. Quando que um casamento começa a se esfriar? Um dos contextos, um dos motivos, é quando se torna uma mera rotina. Não há mais a intencionalidade de fazer o outro feliz. Não há mais a intencionalidade
de buscar o bem comum. Não há mais a intencionalidade de surpreender. E aí o casamento vai entrando numa rotina. Da mesma forma. O que antes era aquele beijo intenso, às vezes já nem existe mais. E o casamento esfria. Podemos usar este exemplo para o que estava acontecendo na igreja. Eles estavam fazendo, mas eles buscavam o Senhor. Havia uma intencionalidade na oração. Havia uma intencionalidade naquele envolvimento de saber qual era a vontade dele, não mais uma rotina ou fazer porque tem que ser feito, mas havia aquela busca que com o tempo e provavelmente pela rotina foi deixada de lado. A igreja estava fazendo as coisas certas, isso é fato, mas a motivação estava errada. Por dever e não por amor vibrante a Deus. O amor, ele é um sentimento. E para que ele permaneça, ele precisa ser todos os dias construído. Então, sem relacionamento intencional, o amor diminui. E o amor não se sustenta. Quando a noiva perde o interesse de estar com o noivo, o amor diminui. Até chegar ao ponto que ele não se sustenta. Quando a igreja, a noiva, perde o interesse de estar com o noivo, e as obras se tornam mais importantes do que a intimidade e o relacionamento, o amor diminui. Até o momento que o amor acaba. E agora? Uma igreja recebe essa advertência. Mas como é bom receber uma advertência? Porque a advertência é um chamado para uma reflexão. Quando um aluno, por exemplo, numa escola recebe uma advertência, ele está sendo chamado à reflexão. E aí, Jesus, por intermédio de João, a sua carta, diz assim: primeira coisa que vocês, igreja, precisam fazer, lembrem-se. E aí, o versículo diz assim: recorda-te, lembra-te, versículo 5, de onde você caiu. Isso significa que é necessário olhar para trás e reconhecer a altura de onde caíram. É como se nós fôssemos colocar um do lado do outro, sendo que de um lado está o amor do passado e de outro lado está a frieza do presente. Quando eles se juntarem, quando eles combaterem entre si, chegará uma resposta. Lembra-te da onde você caiu. E eu acho que neste momento da palavra, é um momento que cabe uma oração da nossa parte. Se você puder, feche seus olhos, por favor. E ore junto comigo, pedindo ao Senhor claramente que continue falando ao nosso coração, mas que ao mesmo tempo possa sondar as nossas motivações. E se nós estamos e nos encontramos nesse estado daqueles que abandonaram o amor, hoje de manhã é tempo de resgatar, e por isso
que a oração deve ser: Senhor, ajuda-me a lembrar onde eu cair. E assim nós pedimos, Pai, lembra-te e lembra-nos de onde nós caímos. Revela diante dos nossos olhos, para que, Senhor, nós não sejamos negligentes à Tua mensagem. Mas, Pai, como pessoas que estão muito atentas ao que o Senhor diz, porque sabe que o Senhor nos leva a sério, para que nós possamos olhar, reconhecer e aí prosseguir no arrependimento, que é o próximo conselho que o Senhor oferece. Ajuda-nos e acende em nós a chama do amor, que um dia queimou mais forte e que em medidas diferentes representadas aqui podem estar apagadas, se apagando ou diminuindo. Eu não sei, o Senhor sabe. E o Senhor está para nos ajudar. Isto é uma grande bênção. Amém. Então, o conselho é: lembra-te, olhe para trás, reconhece, avalia, e depois, arrependa-te. E esse arrependa-te tem a intenção de convidar a mudar a mente e a direção. Ou seja, mudar a forma de pensar as coisas, mudar a direção que estava sendo tomada e, como se fosse um GPS, reajustar a rota, recalcular a rota. Vamos usar um exemplo. Você vai com a sua família para a praia, e aí você coloca lá no seu GPS e tal, o caminho. O seu objetivo é fazer o quê? Chegar na praia. Você não conhece o caminho, mas o GPS vai te guiar. De repente, você entrou em rua errada. É claro que o GPS, às vezes, não nos ajuda muito, né? A 200 metros, vire à direita. Eu tenho dificuldade para reconhecer quanto que é 1 metro, quanto mais 200. A 200 metros, vire à direita. Ok. Mas está fazendo o papel dele lá, com uma voz bem mais bonitinha do que essa que eu fiz, mas está lá. Só que daí, você calculou o seu 200, era 100. Porque lá na aula de matemática, ao invés de tirar 10, você tirava 6 só para passar. E está tudo bem. Está tudo bem. Quem sabe você é de humanas e não de exatas. Está tudo bem. Beleza. Aí você entrou na rua errada. O que vai acontecer com o GPS? Dependendo como fosse, ele ia te xingar. Se ele tivesse vida própria, né? De novo? Já falei que é 200 metros. Mas como ele não tem vida própria, ele vai dizer, recalculando a rota. E aí você vai, e ele te mostra um novo caminho. Você erra de novo, ele te mostra um novo caminho. A viagem que demoraria 4 horas, demora 6, mas você chega. Nesse momento, o importante é chegar. Querido, neste momento, é importante chegar. Então, às vezes é necessário reajustar a rota. Arrependa-te, nesse sentido de mudança, é reajustar a rota. Opa, eu estava indo por este caminho, mas percebi que este caminho, apesar de ser muito bom, me afasta daquilo que é essência, daquilo que é eterno. Então eu preciso reajustar a rota. Arrependa-te. E volte às práticas das primeiras obras. Práticas antigas, oração fervorosa, comunhão intensa, serviço alegre e não por obrigação. Algo espontâneo,
em que você vê a necessidade e você se envolve, porque você sabe que está fazendo por aquele que fez tudo por você. Lembra-te, arrependa-te e volte às práticas. E aí, no final dessa carta, tem dois caminhos, tem duas respostas. Uma das respostas é: se você, igreja, em Éfeso, se você, igreja, ao longo de todos esses anos que ouve essa palavra, se você, igreja, não fizer, Jesus diz: primeiro, tirarei do seu lugar o seu candelabro. Se o candelabro representa a igreja, nós podemos dizer: vou remover vocês. Às vezes pode ser que não seja literal, mas vou remover o seu testemunho. Para que serve um candelabro? Para iluminar. Você que era portadora de luz naquela cidade começará a perder a intensidade da luz. Removerei o seu candelabro. Você vai perder a sua existência e identidade, podendo deixar de ser percebida, reconhecida e até desaparecer. E ele diz: tirarei a minha presença. Ou seja, perderá a presença de Jesus. Remover o candelabro é retirar a presença daquele que anda no meio dele. Lembra o capítulo anterior? E é ele que mantém a igreja viva e eficaz. Obras por obras é só obra. Amor mais obra é semente eterna. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas, da mesma maneira que há uma advertência para quem ignorar a palavra, há uma esperança para aquele que ouvir a palavra. E aí, no último versículo, um penúltimo, aliás, no versículo de número, último mesmo, versículo de número 7, Jesus diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Há uma advertência, portanto, para a igreja, mas, se você para pensar junto comigo, o versículo 7, na nossa tradução, ele deixa de falar de forma plural, ou seja, a igreja como um coletivo, e ele passa a falar de forma individual, ao vencedor. Isso significa que a resposta é individual. Ou como dizia a minha saudosa avó, a salvação é individual. Mas, por que então está no contexto da igreja? Porque quando, de alguma forma, eu respondo individualmente, a igreja do Senhor é abençoada. Quando eu resolvo, busco que aquela chama queime em mim, quem está do meu lado será afetado e será queimado também. E a chama daquela igreja, a partir de uma resposta, voltará a acender, voltará a queimar. Então, se eu, de forma individual, respondo e a chama começa, quanto mais 10, 20, 30 pessoas resolverem fazer o mesmo. Buscarem com a mesma intensidade, com a mesma intencionalidade. Ao vencedor, então, é dado
a vida eterna, a restauração e a comunhão ininterrupta com Deus. É voltar ao plano original, onde nós estávamos com Ele e Ele conosco, sem nada poder nos separar. Amém, igreja? Te convido a uma oração. E essa oração vai ser através de uma música. E quando o Senhor, nosso Deus, colocou no meu coração essa palavra, junto com ela veio uma música, que é uma música assim, bastante antiga. E aí eu me lembrei, na hora que começar, você que souber, você vai poder cantar, eu acho que tem a letra também, vai passar ali, vai te ajudar nessa oração através dessa música. Mas aí eu me lembrei que essa música eu ouvia muito quando era criança. Isso há umas dezenas de anos atrás. E literal, né? Dezenas de anos atrás. Ok, faz parte, né? Bom, ouvia essa música num culto de sexta-feira, 2:30 da tarde. Lá na Quadrangular em Itatiba, minha mãe era daquela igreja, então nós éramos pequenos, eu e meu irmão, nós íamos com ela, sexta-feira à tarde. E aí tinha algumas senhoras da igreja, aquelas de cabelinho bem branco mesmo, que hoje já descansam do Senhor, né? Aguardando a ressurreição nessa preciosa esperança, e elas faziam uma fila aqui, assim, uma do lado da outra, e elas puxavam o louvor à tarde. Era tecnicamente bonito? Não. Mas, meus irmãos, a presença do Senhor estava naquele lugar. E o Senhor me lembrou, porque havia intensidade, havia intencionalidade, havia pureza. Mas elas já descansam no Senhor. E os lugares ficaram vazios. Quem irá preencher os lugares que aqueles heróis da fé, e os heróis da fé que podemos dizer que o mundo não é digno de tê-los, de recebê-los, aqueles que viveram até na nossa geração. Quem irá substituir este lugar? É uma chamada do Senhor para nós resgatar aquilo que realmente importa, o amor. Porque no final permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Fique de pé, por favor. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado,
Eu quero ser um vaso novo. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta. Não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em partes. Então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Pai, nós somos como vasos de barro que carregam, Senhor, um tesouro dentro deles. Este tesouro é a Tua presença manifestada por intermédio do Teu Santo Espírito. E Tu és o oleiro, Pai, que formou, que forma e que formará a cada dia este vaso. Nós queremos e nós nos entregamos nas Tuas mãos, confiantes de que o Senhor, que começou a perfeita e boa obra, concluirá até aquele dia. Hoje, Pai, leva-nos ao que realmente importa. Leva-nos à essência. Leva-nos àquele lugar da pureza, aquele lugar da santidade. E acende, Senhor, aquela chama do amor que um dia queimou, Deus, tão forte, e que Deus, por negligência, foi se apagando. As obras continuaram, mas a chama se apagou. Nós queremos, Deus, ser bons mordomos e executar um bom serviço, mas com uma motivação correta que alcança o teu coração e que chega diante do Senhor como uma adoração perfeita. Por isso, acende a chama do amor, ajusta a nossa motivação e ajuda-nos a permanecer no Senhor,
com o Senhor, cumprindo a tua vontade, que é sempre perfeita, no céu e na terra. Cumprindo, Pai, aquilo que o Senhor determinou para nós. Vivendo, Pai, com propósito, com intencionalidade. A começar, Deus, do secreto, ao começar do relacionamento, ao começar da intimidade, Pai, contigo. E a partir do Senhor, com o corpo. Em nome de Jesus nós te pedimos isto. E como vasos nós nos colocamos nas tuas mãos, te pedindo, Santo Oleiro, que o Senhor possa nos transformar um vaso que brilha, que faz os teus olhos brilhar. E esta será a oferta da nossa vida ao Senhor, até o dia em que estaremos todos nós juntos contigo. Pai, abençoe a tua igreja. Abençoe, Senhor, a semana que está começando. Leva, Senhor, cada um em segurança, guardados do mal e do maligno. Abençoando cada família aqui representada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Boa semana, querido. Querida, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Sim.